Vocês sabiam disso, né? Que eu prefiro o Ramon Dias do que o próprio Fábio Carille. Mas eu preferiria também outros treinadores que foram oferecidos de última hora, entre eles, por exemplo, Jorge Sampaoli. Mas aí fica, né? A gosto e a critério de qualquer um. Ramon Dias bastante encaminhado para ser o técnico do Corinthians e agora é torcer por ele, né? Torcer pelo argentino. Vou aqui trazer essa linha do tempo para vocês entenderem o que aconteceu. Primeiro, né? Vamos começar da semana passada. Deixa o like aqui. Quando o Antônio Oliveira cai, eu trago em primeira mão para vocês que os nomes eram Fábio Carille e Ramon Dias. Isso foi no almoço com a Fiel na semana passada. O Corinthians avança com os dois treinadores. Só que o Corinthians faz uma proposta primeiro para Ramon Dias e o Ramon Dias aceita a proposta. Eu disse que o Corinthians fez uma proposta para o Ramon Dias, o Ramon Dias aceitou, o Corinthians sumiu, que o Corinthians estava enrolando o Ramon Dias, esperando uma resposta do Carille. A resposta do Carille veio de forma positiva, o que fez o Corinthians enrolar mais ainda o Ramon Dias e até deixar um pouco o treinador argentino chateado. Porque na sexta-feira, o Corinthians recebeu um sim do Carille. Tanto que o próprio André Hernan, que cravou o Ramon Dias hoje, cravou que o Corinthians ia pagar a multa do Fábio Carille na sexta-feira. E ele não errou nada. Ninguém errou nada. Até porque, na sexta-feira, o Carille já sabia, né, foi avisado pelo Corinthians, como ele disse sim ao Corinthians, o Corinthians deu aval para ele falar que estava tudo certo e que ele ia comandar o Coringão. Chega na sexta-feira à noite, ele ganha o jogo contra o Ceará, dá aquela entrevista coletiva onde deixa na cara, né, que já estava praticamente acertado com o Corinthians, senão ele poderia dizer ali, o papo que falaram, o Carille anunciou que fica no sábado. Por que ele anunciou? Por que ele não anunciou na sexta-noite, então, na entrevista coletiva? Por que o Santos até hoje não soltou uma nota oficial dizendo que o Carille fala que fica e que não vai para lugar nenhum? O Santos nunca soltou uma nota oficial dizendo que o Carille falou que ia ficar. O Carille nunca soltou uma nota oficial dizendo que ia ficar. Porque o Carille até hoje, à hora do almoço, estava sonhando com o Corinthians ainda. Porque até hoje, à hora do almoço, o Carille ainda era pauta no Corinthians. Então chega no sábado, o Carille ele toma uma atitude precipitada. Porque o Carille é um cara enrolado, ele cozinhou o Santos, ele enrolou o Santos, como enrolou o Corinthians naquela história do caminhão de dinheiro, né, da Arábia, e aí o que ele fez? Ele avisou o Santos que o Corinthians ia pagar a multa e saiu ligando para a diretoria do Santos, perguntando se o Augusto já havia ligado. Só que o Augusto não ligou, até hoje não ligou, né, dificilmente vai ligar. E aí ele acabou se queimando na Vila Belmiro. Ele está queimado com a torcida, ele está queimado com a diretoria, ele está queimado com o elenco menos ainda do que diretoria e torcida, mas com diretoria e torcida eu posso te garantir que ele está muito queimado. O Corinthians recua no Carille por alguns motivos. Vamos lá, recuou e voltou de novo à tona, né? Foi uma confusão, né? Porque no sábado, né, quando o Corinthians recua, ele recua por alguns motivos. Primeiro, falta de grana da multa, tá? O Corinthians não tem esse dinheiro da multa. Mas isso aí o Corinthians poderia até arrumar. A questão maior foi a pressão nas redes sociais. O nome do Carille começou a enfrentar uma rejeição muito grande e aí o Augusto já ficou sem convicção. O Corinthians passa a ouvir outros nomes oferecidos, entre eles Odair Helma, que não avançou porque já está fechando com um clube da Arábia de novo. Saiu de um clube da Arábia e está fechando para outro. Mas fiquei sabendo agora, no final da tarde, que o Odair Helma interessou sim. E se não tivesse acertado com o clube da Arábia, poderia até ser o nome. Outro nome que eles deram uma sondada era o Renato Gaúcho. E outro nome foi oferecido, e esse foi totalmente descartado, Jorge Sampaoli. Esse foi totalmente descartado, eles não gostaram da ideia. Como nenhum desses nomes de terceira via avançou, o Augusto queria fazer o quê, né, do sábado à noite? Aliás, que já era uma ideia desde a quinta noite. Ele queria arrastar o Rafael Larúcia até quando pudesse. A ideia era que o Rafael Larúcia ficasse 5, 6 rodadas ainda como técnico do Corinthians e se fosse muito bem no cargo depois de 5, 6 rodadas, fosse efetivado. Mas inicialmente a estratégia com o Rafael Larúcia não era efetivá-lo, era simplesmente puxar a corda, né? Tentar arrastar a situação e o Rafael Larúcia ir ficando no comando, Larúcia, né? Até que o Corinthians anunciasse um treinador. Pudesse enrolar um pouco mais o Carille,
pudesse enrolar um pouco mais o Ramon Dias. Fala, fiel, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês de forma exclusiva todas as atualizações do Corinthians. E vamos iniciar falando dessa novela aí de treinador pro clube. Um dia é um nome, no outro dia é outro, no outro dia é o interino, tem plano A, tem plano B, tem plano C. Corinthians tem vários planos, porém nenhum se concretiza. Mas na quarta-feira passada, o Corinthians, na pessoa do Augusto Melo, acabou entrando em contrato aí com o técnico Ramon Dias, né? E ficou bem apalavreado, né? Uma possibilidade dele trabalhar no Corinthians. Porém, depois que a torcida ficou sabendo, algumas outras pessoas que eu estava sabendo, houve algumas manifestações contrárias à contratação do técnico Ramon Dias, devido de ter tido uma fala machista ano passado, quando treinava o VAR, sobre uma mulher que comandava, como ele treinava o Vasco, sobre uma mulher que comandava o VAR. E aí, essas manifestações acabou aí o presidente Augusto Melo retirando o pé um pouco. Porém, nessa segunda-feira, o Corinthians novamente voltou a procurar aí o representante do Ramon Dias, André Cury, e ficou verbalmente tudo acertado com o técnico aí, Ramon Dias, um contrato até 2025. Então, o Corinthians a qualquer momento pode anunciar aí a chegada do técnico Ramon Dias. Ramon Dias, um dos pedidos dele é que ele não esteja no banco de reserva contra o Vasco amanhã, quarta-feira. Por quê? Ele não tem prazo suficiente para treinar o time. Então, quem vai comandar o Corinthians amanhã provavelmente é o técnico interino Rafael Larucci. E é sua despedida. Sua despedida. Após o Corinthians aí tentar contratação do Fábio Carille, mas sem sucesso, porque o Santos quer 2,5 milhões de multa no Fábio Carille na rescisão contratual, porém o Santos quer dinheiro toda à vista e o Corinthians não tem esse dinheiro. Então o Timão voltou ontem à tarde, segunda-feira, a investir novamente no técnico Ramon Dias. E após esses boatos de quarta-feira passada, né, Ramon Dias acabou ficando aí chateado e acabou aí achando que nem o negócio ia dar certo, porque ele acabou ficando chateado, porque viu que o presidente Augusto Melo retirou o pé. E o Ramon Dias foi o técnico do Vasco ano passado, que acabou aí tirando o Vasco do rebaixamento. O Vasco alcançou 45 pontos e 36 pontos foi na mão do Ramon Dias. Então o Corinthians tá aí praticamente certinho a contratação aí do Ramon Dias para ser o novo comandante. E ele pediu para ser, a partir de quinta-feira, a começar a comandar o Corinthians. Tá tendo, agora só falta decidir detalhes, porque o Ramon Dias queria receber em dólares. Aí a diretoria do Corinthians conseguiu convencer ele para não receber em dólares, em real, porque tá no Brasil, então o pagamento queria que fosse em real. Ramon Dias concordou com isso. Agora só falta aí acertar detalhes da minuta do contrato e Ramon Dias ser apresentado. Outra notícia aí é o lateral direito, Fagner. O Corinthians renovou o seu contrato para mais 2 anos, para tristeza aí de alguns torcedores que acham que o Fagner já não tem mais condições de jogar no Corinthians, de vestir a camisa do Corinthians. O Corinthians continua aí no mercado em busca de outros reforços, né? Se fala de muita gente, mas pouco tem chegado. Mas o Corinthians, a partir do dia 10, que é amanhã, os jogadores que contrataram já pode jogar nesse segundo semestre. Então o Corinthians precisa reforçar, porque o time é fraco, o time é um time que não tem triangulação, é um time que tem 2 laterais fraquíssimos, que o Fagner está machucado, o Fagner está se recuperando. Então na direita tem jogado o Mateuzinho, na esquerda tem jogado o Hugo, e o Corinthians tem uma defesa fraca, tem um ataque fraco, o time do Corinthians é todo fraco. Então precisa reforçar muito para ficar um pouco mais competitivo e sair dessa zona de rebaixamento aí do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians ano passado tinha um time muito melhor e ainda foi lutou o campeonato inteiro para não ser rebaixado. E jogadores como Cássio ajudou a salvar o Corinthians. Hoje ele está no Cruzeiro. O reserva dele era Carlos Miguel. Carlos Miguel acertou, tá tudo certo com o Nottingham Forest da Inglaterra.
Então o Corinthians tem perdido alguns grandes jogadores, feito maus negócios. Por exemplo, o Cássio foi embora de graça, o Corinthians liberou de graça, e o Corinthians ainda deve aí 3 milhões pro Cássio. Pro seu empresário deve aí quase 7 milhões. Então o Corinthians deve aí quase 10 milhões e deixou o Cássio sair de graça. E depois não renovou o contrato aí com o Carlos Miguel. Então o Corinthians tem uma diretoria muito omissa. A gente não pode acreditar no que o Augusto Melo fala, porque o que ele fala em pé sentado e não sustenta. Isso tem acontecido desde que ele chegou no seu mandato, que já chegou falando muito, indo para programa de televisão, prometendo isso, prometendo aquilo, e não cumpriu. O primeiro erro de Augusto Melo foi ter anunciado, né, a renovação de contrato com o Lucas Veríssimo, que joga muito, e aí na sequência ele saiu. Então o Augusto Melo tem falado muito, feito pouco. O Corinthians está nessa zona de rebaixamento, culpa aí dos presidentes anteriores e do atual, como Andrei Sanches, Mário Gobi, Roberto de Andrade, Duílio e agora o presidente Augusto Melo. A Duílio entrou na história do Corinthians como o pior presidente de todos os tempos. E Augusto Melo com certeza está lutando bravamente para tomar esse posto e ser considerado o pior presidente. E só isso não basta. O Corinthians ter perdido para o Cruzeiro de 3-0 no Mineirão, levou um passeio, um chocolate, e aí ao final do jogo o Augusto Melo acabou se envolvendo em uma confusão aí com um torcedor do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro acabou registrando um boletim de ocorrência. Nas imagens cedidas pelo Mineirão, mostra aí, né, a polícia está com as imagens na mão, mostra aí Augusto Melo se dirigindo ao torcedor do Cruzeiro. Então é um problema atrás do outro, é uma notícia ruim atrás do outro. Corinthians que tem aparecido na mídia aí com escândalo, lavagem de dinheiro, investigação, denúncia, torcedor invadindo o CT, torcedor invadindo sede social, torcedor manifestando contrária às atitudes aí do presidente Augusto Melo, e o torcedor está muito preocupado mesmo, porque o Corinthians corre aí sério risco de ser rebaixado esse ano. Tem uma porcentagem muito grande, porque o elenco é fraco, o elenco não tem qualidade, o elenco é omisso, o elenco não tem criatividade, não tem jogada, não tem nada. O estilo Corinthians é um dos piores times de toda a história do Corinthians. Infelizmente, mas é a realidade. A gente que torce pro time, acompanha, né, compra produto, a gente fica até desanimado e ir ao estádio para assistir o jogo do Corinthians, porque um elenco fraquíssimo, contratações erradas. O Corinthians pagou quase 40 milhões para ter Mateuzinho e Pedro Raul. São dois jogadores esforçados, né, quer vestir do caminho do Corinthians, mas infelizmente ambos não têm capacidade técnica para ser aí jogador do Corinthians. O Corinthians é um dos maiores times do mundo, então a torcida merece muito respeito e merece aí que o Corinthians volte novamente a ganhar título, porque o último título foi o Paulistão de 2019, de lá pra cá não conseguiu ganhar mais nada. E aí, galera, o que vocês acham? Ramon Dias é o cara certo, é o treinador certo para tirar o Corinthians da zona de rebaixamento ou não? Deixa aqui um comentário, deixa um like, se não é inscrito, deixa sua inscrição e ative a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo sobre o Corinthians e vocês receberão todas as atualizações de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.